Jorge Sola. Por 3 minutos. Nós estamos solicitando que seja enviado um convite ao senhor Tacla Duran para ser ouvido por essa comissão sobre questões que ele tem apresentado relacionadas, né, à condução da Operação Lava Jato. Primeiro aspecto que eu quero logo tirar de pauta é que não haveria no regimento interno a possibilidade de convidar algum cidadão que não seja uma autoridade governamental. Isso já está garantido no artigo 24, no parágrafo 7, inciso 7, que permite e assegura a possibilidade de convite. Claro que, como eu chamei anteriormente, o cidadão convidado, ele não é obrigado a comparecer. Ele pode não aceitar o convite, pode declinar o convite. Isso tanto se aplicará ao Felipe Neto, quanto se aplicará ao senhor Tacla Duran. O Tacla Duran, como vocês sabem, foi advogado do Odebrecht, acusado pela equipe da Operação Lava Jato de 2016, né? E essa investigação utilizou diversos procedimentos de operações e entrou em declínio, né, depois de vir a público os diálogos entre o juiz Sérgio Moro e procuradores. A Lava Jato também enfrentou reveses nos tribunais superiores e colocou em risco a credibilidade do sistema da justiça brasileiro, né? Em entrevista concedida ao jornalista Jamil Chad, anos atrás, esse advogado, o Tacla Duran, revelou que saiu do país em decorrência da Operação Lava Jato. Paguei para não ser preso e detalhou a suposta extorsão no valor de 5 milhões de dólares, que começou quando o seu nome veio à tona na investigação. A gravidade dessa acusação exigiria investigação para confirmar ou não o seu teor, mas nada foi feito. Só em 27 de março de 2023, Tacla Duran foi ouvido pela primeira vez pela Vara de Curitiba pelo juiz Eduardo Apio, responsável atual pelos processos da Operação Lava Jato, e reiterou os supostos achaques que sofreu e mencionou o casal Moro, o ex-procurador e atual deputado federal Deltan Dallagnol, todos com prerrogativa de fórum, razão pela qual foi remetido ao Supremo Tribunal Federal. Quero destacar, presidente, que os parlamentares citados têm, e faço questão de cobrar, o inquestionável direito à presunção de inocência. Não estamos aqui acusando nenhum dos parlamentares citados. A princípio, eles têm todo, e buscaremos lutar para garantir o direito à presunção de inocência, e cabe, obviamente, ao Tacla Duran apresentar a prova do que quiser vir a acusar, razão pela qual solicito que seja ouvido pelos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E já antecipo também, presidente, concluindo, que não podemos aceitar o argumento que essa comissão, sob o argumento que essa comissão tem como atribuição fiscalizar a União, retirar um convite a uma pessoa que faz acusações ao Poder Judiciário. Porque União significa a somatória das 3 esferas de governo e dos 3 poderes. Então, essa comissão não é uma comissão para fiscalizar o Executivo Federal. Cabe a essa comissão qualquer ação de fiscalização que envolva os 3 poderes da República e as 3 esferas de governo. Um determinado Deputado, Estado... para encerrar, já passou o tempo de Vossa Excelência. Estou antecipando algo que o regimento interno prevê para esclarecer que está no âmbito, esse requerimento está no âmbito das atribuições dessa comissão e está de acordo com o regimento interno. Obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Deltan Dallagnol. Obrigado, Excelência. Obrigado, senhora presidente. Senhor presidente, o senhor Tacla Duran, ele não é, como diz o cara deputado Solon, advogado Odebrecht. Ele foi lavador de dinheiro profissional do Odebrecht, réu confesso. No e-mail ele declarou que ele lavou mais de 300 milhões de dólares para a empresa Odebrecht e ele buscou enganar as autoridades cerca de 20 vezes. Primeiro, na tentativa de realizar um acordo de colaboração premiada em Curitiba, que não foi feito porque ele mentiu no acordo. Depois, dizendo à Interpol que não existiria um mandado de prisão para ele quando existia. Depois, falsificando e-mails perante Singapura, as autoridades de Singapura, para buscar o desbloqueio de seus valores. Ou seja, é não só alguém
que é um réu criminoso, confesso, mas alguém que tentou enganar e iludir as autoridades por inúmeras vezes. A primeira vez que ele depois foi aqui na Câmara dos Deputados em 2017 e as investigações não foram à frente porque não tinha nada, absolutamente nada que corroborasse o que ele disse. Depois ele tentou fazer um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República em 2019 e 2020 e de novo não foi à frente porque não existia nada, nenhuma prova, nada que confirmasse o que ele dissesse. E agora, quando assumiu o famoso juiz Lulo 22 na 13ª Vara, 23ª Vara agora de Curitiba, o juiz Lulo 22 o chama para depor e dá a visibilidade da mídia a um criminoso confesso e a parte da esquerda que vitimiza criminosos e idolatra bandidos aplaude essas ações de Tacla Duran. A Lava Jato fez mais de 200 acordos de colaboração premiada, nenhum com qualquer indício de irregularidade. Se alguém fizesse qualquer irregularidade em um acordo, seria não só criminoso, mas seria altamente burro. Porque a primeira coisa que aconteceria em seguida seria essa pessoa delatar as próprias autoridades que fizeram acordo com ele. Ou seja, o que se busca fazer é uma grande espuma para atacar não só a Operação Lava Jato, mas para tentar encobrir os imensos desmandos, erros e abusos que o atual governo tem praticado e que tem cometido. Eu me oponho a essa convocação, a esse convite para o senhor Tacla Duran, porque a regra especial do regimento interno, que está prevista no artigo 32, inciso 11, que é uma regra especial e que, portanto, afasta a regra geral sobre as comissões, prevê as atribuições desta comissão e, analisando cada uma das atribuições, nada se relaciona com o eventual depoimento do senhor Tacla Duran. Aqui consta tomada de contas do presidente da República, acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e por aí vai. Planos e programas de desenvolvimento nacional e regional. Representações do Tribunal de Contas. Exame de relatórios de atividades do Tribunal de Contas. Requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre contas, autorização de despesas. Implementação do Plano Anual de Fiscalização e Controle. Apresentação do Relatório Anual de Fiscalização e Controle. Então, a meu ver, não se enquadraria em nenhuma hipótese de fiscalização do Poder Executivo, que é a função principal do Parlamento, dentro da qual se insere as funções dessa Comissão de Fiscalização e Controle. Contudo, se for aprovado esse requerimento, eu gostaria de indicar pessoas que possam ser ouvidas, dentre elas o juiz Lulo 22, o juiz Eduardo App e algumas outras autoridades. Obrigado, excelência. Inscreva, senhor presidente. Escrever esse requerimento e gostaria de falar. Deputados, eu entendo que todas as pessoas que forem convidadas têm o direito, aquele que a convida, de ouvi-la. Apesar de todas as afirmações, eu não vou entrar nas subjetividades, mas apesar de todas as informações que foram dadas, ou das afirmações que foram feitas, é importante ouvir o senhor Tacla Duran para nós termos o contraditório daquilo que foi dito, inclusive, aqui. Não num tribunal, mas naquilo que é talvez o mais sagrado espaço que nós temos no país, que é justamente o Congresso Nacional e o espaço de debates feitos com o contraditório. Quando o deputado Sola faz a solicitação para que venha o senhor Tacla Duran aqui, o faz embasado em um depoimento feito pelo Tacla Duran, não num bar de esquina, mas feito ao Judiciário no Paraná, numa vara que tem credibilidade e que, obviamente, também tem respeitabilidade. Então, eu não entro, novamente eu digo, eu não entro em subjetividades, porque eu acredito que as subjetividades não importam aqui. O que interessa é que esse senhor fez um depoimento a um juiz federal que tem toda a credibilidade e tem também fé pública, e nós não podemos entrar em algumas situações, eu diria, em alguns melindres que pode causar, ou em algumas outras afirmações que podem ser muito bem vistas como afirmações muito mais pessoais do que reais. Então, nós vamos votar a favor do convite feito e espero que esta casa tenha, sim, o espaço necessário para que nós possamos ouvir aqueles que, num determinado momento, tiveram uma opinião, fizeram um depoimento e que podem, como aliás aconteceu com vários deles, podem mudar, inclusive, esse depoimento, mas agora não sob a pressão e sob o olhar de um depoimento feito ao Ministério Público e também ao juiz da vara, e sim aos deputados legitimamente eleitos e, como a presidente aqui, representantes da população brasileira. Eu acho que a população brasileira tem o direito de ouvir o contraditório. Obrigada. Deputado Rubens. Presidente, eu confesso que na fala do deputado Deltan, quando ele mencionava quem seria
o convidado, Rodrigo Tacla Duran, me dava mais vontade ainda de convidá-lo para trazê-lo a essa comissão, para ele trazer explicações a essa comissão, sem condená-lo ou sem inocentá-lo, mas para ouvi-lo. Quanto mais eu ouvia, deputado Deltan, mais necessidade eu sentia de aprovar o convite, para exercer o contraditório, tendo a certeza de que esta comissão não será enganada nem ludibriada e que, portanto, a busca da verdade é algo positivo nesse sentido. Curioso, o deputado Boulos, há pouco, falou de um convite ao Felipe Neto. Então, o Felipe Neto pode ser convidado. O Tacla Duran, não. Ué, como é que a gente vai explicar isso para o cidadão? Essa linha é muito tênue. E não adianta querer dizer que este é um debate entre quem quer combater a corrupção e quem quer acobertar a corrupção. Esse não é o debate que nós estamos votando agora. O debate correto é quem pode ser convidado pela Comissão de Fiscalização e Controle. Esse é o debate adequado. Esse é o debate correto. E a Constituição Federal diz: pode ser convidado, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Mas alguém pode perguntar, isso não é um direito absoluto. Há de ter limites. E eu digo, sim, há limites. O limite do regimento se sobrepondo à Constituição Federal? Não. O limite, neste caso, é do interesse público. Se houver interesse público, o convite deve ser aprovado. Se não há interesse público, se há exclusivamente interesses particulares, não deve ser aprovado. Nesse caso, ao meu ver, há interesse público. E que, por isso, eu tendo a concordar com o convite feito pelo deputado Jorge Sola, para que nós possamos arguí-lo, para que nós possamos trazer luz, trazer mais informações para o debate. E vejam, nesse momento falo, inclusive, pela liderança de governo, pedindo solidariedade aos membros desta comissão. Nós votamos pelo convite de todos os ministros apresentados. Uma outra retificação, mas nós votamos favoráveis. Não cabe, nesse momento, ter nenhum tipo de acobertamento. Não há como ter nenhum tipo de pré-julgamento ou absolvição sumária. Qual é o medo de trazer esse sujeito aqui? O que é que ele tem a falar que amedronta? Que impacta, que treme? Eu não sei, por isso que eu quero ouvi-lo. Então, ao meu ver, há interesse público por trás desse convite e que, portanto, nós devemos votar favorável. Obrigada, deputado. Deputado Boulos, depois deputada Carla Zambelli. Vossa Excelência já falou, deputado, como requerente. Então, só temos que ter um limite. Não, me permita, eu fui convidado a falar como autor. Sim. Depois da apresentação como autor, abriu o debate. Agora, se Vossa Excelência não quer me permitir participar do debate... Permito. Eu peço... Eu permito. Vossa Excelência quer falar agora? Deputado Boulos, ele pode não precisa ser agora, não. Não precisa ser agora, não. Eu quero pedir, inclusive, para adiantar meu tempo como líder do Partido dos Trabalhadores nessa comissão. Pois não, deputado. Então, Vossa Excelência falará como vice-líder, né? Já tem a delegação? Perfeito. Deputado Boulos. Olha, presidente, eu quero fazer minhas as palavras dos deputados que me antecederam em relação à defesa do convite do Tacla Duran. Foi falado aqui de inversão de valores. Eu acho muito engraçado. Inversão de valores, para mim, é quem a vida toda propagou discurso de ódio e fake news, querer dar lição de moral sobre o assunto e acusar os outros de discurso de ódio e fake news. Aliás, reitero aqui minha solidariedade ao Felipe Neto e a homenagem que faremos, viu, presidente, a ele nessa casa. Inversão de valores é quem perverteu o combate à corrupção nesse país com conluio entre Ministério Público e juiz para fazer condenação política, deputado Deltan. Querer vir aqui e falar como paladino da moralidade do combate à corrupção. Inversão de valores, deputado Deltan, é o grupo de lavajatistas que se dizia independente, que não fazia jogo político, depois o juiz que condenou o favorito a uma eleição com base num PowerPoint, virá ministro dele 6 meses depois, Jorge Sola. E o procurador,
que também afirmava totalmente isento de interesses políticos, hoje aqui está legitimamente eleito nessa casa e em conjunto com os apoiadores do governo anterior. Isso é inversão de valores. Eu fico me perguntando por que tanto medo do Tacla Duran? Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações que tiver, outros podem ter, um achar que ele é bandido, outro achar que ele é não sei o quê. Qual é o problema de ouvido? Trazê-lo aqui para que ele pudesse falar. É um medo, é a necessidade de fazer uma blindagem. Que isso já dizia o ditado popular, quando tem rabo de porco, focinho de porco, cara de porco, é porco. Então, tem alguma coisa aí que não querem trazer à baila para ouvir o Tacla Duran. E digo, me sinto ainda mais instigado de ouvir o Tacla Duran e vamos votar favoravelmente ao requerimento, presidente. Deputada Presidente, Carla questão de Zambelli. ordem. Houve aqui uma menção ao meu nome como envolvido em irregularidade. Eu gostaria de responder essas. Pois não, deputado. Obrigado, excelência. Senhor Boulos, o senhor afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público, mas o juiz federal absolveu em mais de 20% dos casos. Ele indeferiu centenas de pedidos do Ministério Público. O Ministério Público não era uma pessoa, era 15 a 20 procuradores da República e de forma unânime, uniforme, entenderam que Lula deveria ser acusado. E como o senhor explica o fato de que o dinheiro do Odebrecht foi usado para comprar um apartamento do lado do Lula, em São Bernardo do Campo? Ele quebrou a parede e passou a usar o apartamento vizinho. Como o senhor explica isso? Dinheiro do Odebrecht, ele passou a usar o apartamento vizinho. Quando chamado para comprovar que ele pagaria um suposto aluguel, não houve uma prova de transação financeira. O senhor diz, focinho de porco, grunhido de porco. Aplique para a realidade do senhor presidente, senhor Boulos. E quando o senhor fala sobre suposto conluio, não era um juiz. Era um juiz que condenou num processo, uma juíza condenou em outro, 3 embargadores mantiveram a condenação no primeiro, outros 3 embargadores, mudou um deles, confirmaram a condenação no segundo, 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram a condenação no primeiro processo por corrupção, por lavagem de dinheiro. Em relação a procuradores da Lava Jato, juízes da Lava Jato, não tem nada. Não tem além de boato, além de acusações levianas, além de espuma que a esquerda busca fazer para encobrir os crimes praticados pelo presidente da República, pelos quais ele foi condenado. E foi livrado não por ter sido absolvido, não no mérito, mas por formalidades, beneficiado por um tribunal intensamente político no nosso país. Pois não, deputado. Presidente, agora eu quero vou questão passar de a ordem, palavra, presidente. Ele não ofendeu Vossa Excelência. Para ele, a senhora dá, ele presidente, eu fui citado. Ele respondeu a provocação, mas fui ele não citado. ofendeu. Não, Presidente, ele falou. Você deputado dá a Boulos, questão de ordem para um lado, mas não dá para o outro Não lado, se trata disso, presidente? deputado. Ele Tem que não, ter isenção. Ele falou seu nome para indagar. Deputado, eu pergunto, isso não é uma ofensa. Deputada Carla Zambelli. Presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente, pela cessão da palavra. Sim, a deputada Zambelli está falando como líder da minoria. Não, na verdade, como subscritora desse... Subscritora desse requerimento. Existe uma diferença entre Tacla Duran e Felipe Neto. O Felipe Neto ele foi nomeado no Diário Oficial num grupo de trabalho. Então, em convocando ou em convidando o Felipe Neto, seria porque ele foi membro, sim, do governo durante um grupo de trabalho. Agora, já que se diz que se pode convidar qualquer membro, qualquer pessoa, para falar aos membros dessa comissão acerca das acusações que faz, como o objeto é esse, eu gostaria de, como subscritora, inserir o nome do Marcos Valério, do Pedro Pôncio, ex-MST, do Delcídio do Amaral, ex-senador da República, e eu não vou convocar o Zé Rainha para falar do MST, porque ele está preso. Mas gostaria de convidar essas pessoas. Aí também, por favor, o Palocci para falar nesse requerimento. Em sendo aprovado, a gente convidar todas essas pessoas também. Muito obrigada, presidente. Pois não, deputado, fica deferido. Deputado, presidente, só um minutinho. Só um momentinho, quero pedir tempo de líder, presidente. Pois não, deputado. Presidente. Deputado Orlando Silva. Presidente. Eu esqueci do meu nome já.
Não esqueço o nome de Vossa Excelência, impossível, deputado Orlando. Eu queria só antecipar meu voto, presidente, porque eu vou precisar me retirar para a comissão de integração, que vai acontecer agora lá. Vou antecipar o voto favorável ao requerimento do deputado Sola, tá? Presidente, eu queria, sabedor de que Vossa Excelência é zeladora do regimento da Casa e zeladora das prerrogativas dos parlamentares, eu queria sugerir, presidente, a essa comissão que nós fizéssemos uma reflexão acerca de como tratamos as atividades que aqui acontecem. Eu compreendo o deputado Jorge Sola quando ele sugere o convite de um advogado que é público, fez declarações de muito impacto no processo político brasileiro. Ele, na verdade, faz denúncias. Há fatos, inclusive, sendo apurados no âmbito da polícia. E como tem um forte impacto no âmbito da política, presidente, a minha impressão é que faz sentido nós trazermos aqui. Podemos até construir um caminho com o deputado Jorge Sola, para deixar o deputado Delanhol um pouco mais tranquilo, de fazermos, quem sabe, uma reunião fechada. Uma reunião para que a comissão possa tomar conhecimento das informações que o Tacla Duran pode oferecer. Talvez isso acalmasse um pouco o espírito do deputado Delanhol, como uma proposta que faço, presidente, para que nós possamos dar passos adiante. Por quê? Soa estranho um parlamentar se opor a um convite, que é algo absolutamente singelo. E o Brasil precisa conhecer as manipulações, as manobras, para não falar os crimes e abusos cometidos por agentes públicos que operavam no ambiente do Poder Judiciário durante a fatídica Operação Lava Jato. Um simples convite já deixa nesse grau de excitação o deputado Delanhol. Imagina, presidente, imagina onde que nós vamos chegar. Por isso que eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, que é sempre ponderada, é sempre cuidadosa, sempre zeladora dos regimentos e das prerrogativas que os parlamentares têm, e pelo bom ambiente dessa comissão, que nós possamos aprovar o convite, um mero convite. E faço uma sugestão, que façamos uma reunião fechada, de modo que os parlamentares possam ter noção dos aspectos que ele pode apresentar, sem que haja, digamos assim, nenhum constrangimento para o deputado Delanhol, que, ao que parece, teme o que pode ser dito pelo referido advogado. Apenas isso que eu queria fazer a título de sugestão para o bom andamento dos trabalhos dessa comissão, senhora presidente. Pois não, deputado. Eu vou passar, primeiramente, a palavra Senhora presidente, ao deputado... gostaria de levantar a questão de ordem em razão das acusações levianas feitas pelo senhor Só um Orlando minutinho, Silva. não, deputado. Deputado. Ele mencionou Só um minuto. expressamente Eu vou- crimes é praticados fácil. no âmbito da Não houve Operação Lava Jato. ofensa. Não houve ofensa. Não houve ofensa. Ele mencionou Agora expressamente, eu excelência, vou dizer o crimes seguinte, praticados no eu vou âmbito da Lava passar a Jato. palavra ao deputado Eduardo, só um minuto, deputado Jorge Sola. Eu vou passar a palavra ao deputado Eduardo, que falará pela minoria. O deputado Boulos vai falar pela liderança do PSOL. E, em seguida, nós iremos interromper os trabalhos um minuto para que a proposta do deputado Orlando Silva possa ser analisada, ver se há algum interesse ou não. Senhor presidente. Se houver interesse, A ou senhora se não, esqueceu, já não há presidente. Senhor presidente, eu me inscrevi Não também há pela interesse. liderança da oposição. Só um minuto. Nós Pode, vamos deputado ouvir os Boulos. líderes. A senhora esqueceu que eu pedi meu tempo na discussão e meu tempo Não, como deputado, vice-líder. será concedido o seu tempo como vice-líder, porque o deputado senhora não Eduardo citou. já tinha... Não, é que eu já tinha Não falado... estou questionando a ordem, eu estou questionando que a senhora não citou a minha pois não. possibilidade. Perdão. Depois. Pode ser depois, Perdão, não tem deputado. problema. Será... Não, fica assegurado o tempo de O Vossa Boulos Excelência. pediu depois de mim, eu tenho certeza que ele vai Então, reconhecer aqui. eu... tinha falado antes de todo mundo, presidente. Mas, primeiramente, ao deputado Eduardo. Eles estão com medo de ser Depois, deputado torturados. Jorge Sola, deputado Boulos. Deputado Eduardo. Presidente, eu achei engraçado, o pessoal pergunta, né? Qual o problema de ouvir o Tacla Duran? Ué, qual o problema de assinar a CPMI do 8 de janeiro? Bando de hipócritas sobe naquela tribuna. Por Vossa favor, Excelência, primeiro. passe para o Jorge Sola. Vossas Excelências se senhora tá entendem esquecendo muito de mim. bem. Eu tenho certeza que
Agora Vossa Excelência vai falar e depois ele Eu fala. sentei na sua frente para Vossa Excelência não esquecer de mim. Vai ter um Não infarto aí. esqueça, deputado, por favor. A palavra é de Vossa Excelência. Obrigado. Bom, eu acho que esse requerimento que eu apresentei, perdi a oportunidade, presidente, de batizar esse requerimento. Esse requerimento, deputado Boulos, tinha que ser chamado Quem tem medo de Tacla Duran? Quem tem medo de Tacla Duran? Eu nunca vi alguém meter tanto medo em determinados agentes públicos como esse cidadão. Teve que fugir do país, botar Interpol, proibido dele de falar. Finalmente ele teve a oportunidade de ser ouvido. Recentemente, agora que trocou o judiciário responsável pela causa. Só agora. É bom lembrar quantos anos ele foi impedido de ser ouvido. Eu não conheço o relato do judiciário brasileiro onde alguém foi impedido de ser testemunha, apesar de ter sido nominado como tal em várias ocasiões. Ele tinha, em tempo de redes sociais, como é que chama? Exclusão? Não, é... Cancelamento. Ele foi cancelado do judiciário. Tacla Duran foi cancelado do judiciário. Ele não podia ser ouvido como réu, como testemunha, como nada. Tentaram prendê-lo no exterior, se pudesse, botava, lembra na época da escravidão que botava uma ferramenta metálica, tinha até um nome, Orlando, que eu esqueci. Era tipo uma mordaça, mas era para impedir o escravo de falar. Se pudessem, iam condená-lo a ter que portar uma ferramenta daquela natureza. Nós estamos aqui aprovando, com Vossas Excelências, convite para todos os ministros, para todas as autoridades. Eu acho salutar que a gente ouça, eu não tenho nada contra, eu faço questão, inclusive, de subscrever e participar de ouvir os nossos ministros. Eu quero, Boulos, ouvir os nossos ministros, que eles têm o que falar, eles têm o que mostrar o que estão fazendo, eles têm políticas públicas que estão sendo reconstruídas depois da grande destruição nacional dos últimos anos. Então, eu quero ouvir, sejam eles membros dos três poderes. Repito, essa comissão tem a atribuição, sim, de ouvir, de questionar, de se debruçar sobre questões relacionadas ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo, nas três esferas de governo. Agora, é bom lembrar, gente, inclusive, que não é novidade o que o senhor Tacla Duran está falando, porque a Vaza Jato, ela desnudou os crimes dos operadores da Lava Jato, desnudou com gravações dos próprios atores que burlaram as leis, burlaram as normas do judiciário. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo são os próprios que rasgaram as regras do judiciário, que destruíram a indústria da construção civil nesse país, que destruíram a indústria da construção naval, que destruíram a cadeia de petróleo e gás e entregaram a riqueza nacional. Qualquer país do mundo, presidenta, crime dessa natureza são crimes de traição. Não são só crimes econômicos ou políticos, são crimes de traição. E fazem parte das condenações mais graves que uma nação. Eu queria pensar na minha cabeça, vamos pegar os Estados Unidos, que são idolatrados, se alguém nos Estados Unidos montasse uma operação que levasse à bancarrota as principais indústrias de construção naval, de construção civil, que entregasse as maiores riquezas do país para operadores estrangeiros, esse cidadão ia fazer o quê? Essa pátria é traição. E eu quero narrar aqui, presidente, uma situação que essa comissão viveu. Essa comissão viveu. Eu participo dessa comissão desde 2015 e tive a oportunidade, no auge da Lava Jato, no tempo que esses operadores do direito que rasgaram as normas judiciárias, que rasgaram os direitos das pessoas, que destruíram a economia nacional, prosperavam, que eram endeusados. Essa comissão montou uma visita técnica ao National Audit Office, que é como se fosse um TCU do Reino Unido. Essa comissão, e eu tive a oportunidade de participar junto com outros parlamentares, a maioria da comissão
endeusava a Lava Jato, endeusava a Lava Jato. E achavam que chegando lá no NAU, iam encontrar, né, uma matriz europeia combatendo a corrupção, e dizendo, esperavam chegar lá e encontrar quem corroborasse os projetos de destruição da economia brasileira. Chegamos lá e o presidente do NAU nos recebeu e disse, antes que vocês perguntem qualquer coisa sobre como é que funciona a operação deste órgão, eu quero perguntar a vocês, parlamentares brasileiros, como é que vocês permitiram que, sob o nome de combater a corrupção, fosse destruída a economia brasileira e os seus cargos-chefes, fosse destruída a indústria naval, a construção civil, fosse entregue às riquezas nacionais. E ele relatou, presidenta, nós estamos há 5 anos dentro da Rolls-Royce, que é a maior automotiva daquele país. Já teve pessoas afastadas, já teve diretores presos, já teve dirigentes condenados, mas não perdeu um contrato. Não perdeu um contrato, não demitiu um trabalhador, não deixou de produzir. Como é que vocês permitem, se nós tivéssemos feito com a Rolls-Royce, que vocês fizeram com a indústria da construção civil brasileira, nenhum de nós estava aqui presente hoje para receber vocês. Discurso do principal responsável pelo maior órgão de controle do Reino Unido. Tá? Para concluir, nós não podemos permitir blindagem de qualquer natureza. E concordo com a deputada Carla Zambelli. Assina embaixo, pode acrescentar os convites todos que ela propôs aqui, não tenho medo de ouvir ninguém. Essa comissão não pode ter medo de ouvir ninguém. Deputada Carla, assina embaixo sua proposta. Se algum parlamentar quiser acrescentar mais algum nome aqui, pode convidar quem quiser, que eu vou ajudar que seja aprovado o convite para que seja ouvido aqui nessa comissão. Nós temos aqui, nas atribuições, acompanhar e fiscalizar, inclusive, o judiciário. Está escrito aqui, presidente. Talvez não tenha entendido o texto, mas está escrito aqui. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, deputado. Excelência, Só rapidinho de um ordem. minuto. O deputado Daniel, ele vai sair, e assim como fez o outro deputado, ele quer deixar manifesto seu voto. Posso? Pois não, deputado, a palavra está com Vamos lá. você. Excelência, questão Não, de não, ordem, não, para, excelência. para, ele quer interferir O deputado na fala anterior, de ele todo fez mundo, acusações presidente. claras à Só um Lava minuto, Jato, foi deputado, coordenada por mim. Deputado, eu vou ter que cortar a palavra. Deputado, não houve uma ofensa pessoal a Vossa Excelência. Nós vamos passar a palavra ao deputado Boulos. Vamos lá, vamos passar agora para o deputado Boulos. Obrigado, presidente. Eu acho assim, e agora se temos os nomes, não tem problema. O deputado Dallagnol, ele está acostumado com o procedimento que ele fazia em Curitiba, que ele era xerife. Ele mandava, desmandava, apresentava PowerPoint, falava o que queria, depois desfalava. Aqui não. Aqui não, deputado Dallagnol. Aqui vai ter que seguir regra. Aqui tem que seguir regimento. Não fala a hora que quiser, do jeito que quiser. Vamos lá. Eu acho, assim, chega a ser uma coisa muito curiosa, difícil de explicar, tanto medo em relação ao Tacla Duran. Quem não deve, não teme. Por que está com medo de ouvir o Tacla Duran aqui nessa comissão? Ah, mas ele é desqualificado, ele é... Tudo bem, diga isso na cara dele. Deixa ele falar. Ah, mas ele cometeu crimes. Diga isso na cara dele. Por que tanto medo de ouvir o Tacla Duran? E aqui nós precisamos dizer, me surpreende, inclusive, que o deputado Dallagnol insista no questionamento do conluio que ocorreu entre Ministério Público e Judiciário depois da operação Spoofing, deputado Sola. Depois do que a Vaza Jato mostrou, até horário de coletiva de imprensa, eles combinavam juntos. Era tudo. Não é? O momento da sentença, quem ouvir, o promotor dava conselho para o juiz dava conselho para o promotor. Pelo amor de Deus, se isso não é conluio, chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. É inacreditável, está ali, na Operação Spoofing, Vaza Jato, e vou além.
já que trouxe esse debate. Todos nós sabemos que em março de 2019 veio à tona a criação de uma fundação privada da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, da qual o deputado fazia parte, que queria gerir um fundo de 2 bilhões de reais ao seu bel prazer, Orlando. Ao seu bel prazer. Queria fazer ali uma obra, sei lá eu o que queriam fazer com esse recurso. Só não fez isso porque o Supremo Tribunal Federal impediu. Então, veja, olha, vir aqui, posar de indignado e paladino da moralidade e apontar o dedo para os outros falando de corrupção, aqui não cola. Enquanto estava lá, né, com toda a imprensa, quando estava lá com todos os holofotes em Curitiba, tentando se colocar como dono da verdade, o dono da razão, né, ali conseguiu enganar uma parte da população por um tempo. Agora não. Agora não. Não tente recuperar essa pose porque não lhe cai bem. E não convence a maioria do povo brasileiro. Então, o que eu queria, presidente, reforçar para poder concluir é a importância de que essa comissão convide o Tacla Duran, para que ele seja questionado pelo que o deputado aqui acusou e que ele possa responder as perguntas. Quem sabe esse dia a gente descubra por que tem tanto medo do Tacla Duran. Obrigado, presidente. Pois não, eu vou... Excelência, questão de ordem. Pois não, deputado, qual artigo? Artigo 74, inciso 7º, o deputado Boulos expressamente me mencionou e fez acusações de fatos indevidamente atribuídos como opinião pessoal e acusação à própria conduta. Presidente, o deputado tem que Claramente, trajado excelência. conforme o regimento manda, presidente. Deputado. Propositalmente. Não, você até. chamou ele de xerife. Como o regimento Não, manda ele chamou de se trajar, xerife, presidente? nomeou e chamou de xerife. Falou de conluio Merece, e sim, uma série de outros uma fatos, resposta. nominando mais uma vez, excelência. Deputado. Claramente, excelência. Deputado Boulos, vamos manter Enquadramento o nível aqui, perfeito no graças a artigo. Deus. Deputado Boulos, gostaria de agradecer ao senhor por me lembrar a razão pela qual estou nesse parlamento. Estou nesse parlamento para lutar contra criminosos e amigos de criminosos, pessoas que defendem criminosos e defendem que criminosos ocupem posições de poder no nosso país. Eu gostaria de explicar para o senhor, talvez o senhor não entenda muito bem essas questões jurídicas, em relação à questão que o senhor levantou relativa à fundação. Simplesmente 7 órgãos examinaram a criação dessa fundação, o estabelecimento dessa fundação, e todos entenderam que é uma medida regular, adequada e produtiva para o combate à corrupção e para o atendimento do interesse público. Eu gostaria ainda de dizer que foi mencionado aqui nessa comissão que existiria uma entrega de riquezas do nosso país. E eu gostaria de dizer que sim, houve uma entrega por pessoas da esquerda das riquezas do nosso país para corruptos que saquearam o Brasil ao longo de mais uma década, em bilhões de reais. E é contra isso que eu estou aqui para lutar. Houve sim, e mais, se desafiam. Querem ouvir o Tacla Duran? Ouçam, mas então assinem a CPI de 8 de janeiro. Eu faço um desafio. Se vocês assinarem aqui a CPI do 8 de janeiro, para provar que não tem medo de coisa errada, eu assino para vir aqui o Tacla Duran sem medo nenhum. A minha preocupação única aqui é que a gente não perca tempo com espuma. Pois não, deputado, obrigada. aqui, Vamos proceder à votação. Ganhou 4 votos e agora, aí, Dora. depois da votação, eu dou o prazo para os demais líderes inscritos. Os senhores, em votação, o requerimento do deputado Jorge Sola, que solicita que seja enviado convite ao senhor Rodrigo Tacla Duran para falar ao membro da comissão, aditado pela deputada Carla Zambelli, com os nomes a ela indicados. Presidente, Aqueles, pela ordem. Pois não. Tende-se uma aprovação ao requerimento. Nós estamos aditando para buscar a aprovação do convite. Sim. Por isso que eu estou pedindo a orientação dos partidos para saber quem vai votar favorável e quem vai votar contra. Inclusive, Não é muito lógico os autores se pedir do para aditamento. aditar o A requerimento e discussão se é pra- votar contra. Não, a discussão é para, se o requerimento for aprovado, ter essas pessoas, mas eu posso votar contra, ué. Não, presidente, não. peraí. Perfeitamente. Não, peraí, presidente. Isso não Por favor. existe, não. Gente, gente, é um direito. Não, O voto. Isso se chama pedido Gente, subsidiário. Presidente, Agora, o isso pessoal se de me ordem, chama, questão não. de ordem aqui, pedido questão de ordem. subsidiário. Sim. Simples A assim. gente, tem que saber, Presidente, a gente precisa saber o que vai A votar, deputada pode requerer
a inclusão de nomes. Qualquer um de Vossas Excelências pode requerer e votar contra. Não, peraí. Isso não tem o menor problema. Presidente, peraí, me permita. Essa questão... Me permita, não é e bem mesmo assim. que haja uma orientação do partido, o deputado pode votar contra a orientação do partido. Então, isso não é problema. Vamos proceder à votação. Me permita uma coisinha. Eu falei que eu aceitaria como autor os aditamentos para aprovar, pressupondo a aprovação do requerimento. Não posso aceitar qualquer aditamento sem ter um acordo com o autor do aditamento em apoiar o requerimento. Isso não existe. Pedido subsidiário eventual. Pode sim, senhor Jorge Sola. Pode sim. Vossa Excelência pode pedir o que quiser. Eventual. Eu, como autor, estou aqui negando qualquer pedido de aditamento que não tenha o compromisso do autor em aprovar o requerimento. Isso é um absurdo. É uma chacota com o regimento dessa casa. Qual é o artigo do regimento que autoriza o senhor a tirar o meu nome? É uma hipocrisia vir aqui Qual é o artigo? propor o Qual é o agitamento ao artigo? requerimento Carla, e quer votar contra. Como é que eu peço? Eu só Deputada. posso pedir agitar o requerimento, Vossa Excelência, a requerimento que eu me comprometo a votar. Deputada. Se eu não me comprometo a votar, eu não posso Carla, pedir por agitamento. gentileza, eu estou Isso é um verificando absurdo na que condução aqui dessa parece casa. que tem uma questão de Não ordem que dá procede. razão ao deputado. Então, vamos verificar, porque, como disse o deputado Orlando Silva, eu sempre me pauto pelo regimento, pela Constituição. Então, eu estou verificando, deputado, só um tempinho, que se Vossa Excelência tiver certo, tiver razão, será concedido, né, a sua questão de ordem. Eu vou Ou seja, passar, eles então, não querem ouvir a todo mundo, palavra- eles querem ouvir deputada só quem eles querem Carla, ouvir. Deputada Carla, eu vou Vossa passar a Excelência palavra votando e concordando, eu deputado aceito André- ouvir cadê o todo deputado mundo. Agora, Vossa Excelência está fazendo chacota do regimento, dizendo que quer aprovar Onde está o deputado aditamento, André? mas Pedido votar contra o subsidiário eventual. requerimento. O senhor não Isso não conhece existe. direito, eu sinto Eu, muito. Isso não deputada Carla, existe. por gentileza, vamos acalmar os ânimos para a gente manter o bom andamento dessa comissão, que eu acredito que seja a melhor comissão da casa. E eu gostaria, então, de passar a palavra ao deputado André Fernandes, pela liderança da oposição. Obrigado, senhora presidente. Som. Pessoal, a pedido dos deputados, eu vou abrir a nominal. E aí, Não, eles estão solicitando. Nominal. Não. Que não seja ocupante de cargo público. Nada justifica o medo e a blindagem que continuam Ação pelo A nossa orientação do PL é não a esse requerimento. Está iniciada a votação. Como orienta o PT? Como orienta o PT? Deputado Jorge Sola. Então, falando pela federação, PT, PCdoB, PV, a gente orienta a favor do requerimento. Viu, deputado? A gente orienta a favor do requerimento. E chamamos a atenção de que não podemos transformar essa comissão num espaço de blindagem de alguns e disposição de outros. A comissão acabou de reconhecer, como disse o deputado Rubens, a possibilidade de ouvir cidadão, que não seja agente político, que não seja ocupante de cargo público. Nada justifica o medo e a blindagem que continuam fazendo com esse cidadão Tacla Duran. Nada justifica. Eu quero um dia ter oportunidade, e será, não tem a menor dúvida. Podem empurrar quanto tempo quiserem. Os podres da República de Curitiba já saíram na Vaza Jato, pela voz dos seus próprios autores desses podres. Os podres da República de Curitiba estão saindo da boca do Tacla Duran, por mais amordaçada que ela seja, por mais impedido que ele seja de falar, mesmo que vocês impeçam que ele seja ouvido aqui, só estarmos aqui discutindo o medo de vocês de que Tacla Duran seja ouvido, só estarmos discutindo aqui e vocês votarem contra que esse cidadão seja ouvido, já mostra os podres que estão por baixo do tapete. Quem não deve, não teme. Se não houvesse podre que o Tacla Duran soubesse e tivesse prova, vocês não estavam com tanto medo, se arrepiando,
Pois não, deputado, agora é só Tremendo de orientação, medo, deputado. evitando que ele venha falar aqui Deputado. nessa comissão. Aqui é orientação, agora não é tempo de liderança não, deputado. Como orienta o bloco MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSC? Senhora presidente, o bloco orienta contrário à chamada do senhor Tacla Duran para que esse tempo do parlamento possa ser bem aproveitado com a função do legislativo, que é de fiscalização do governo. O legislativo tem duas funções principais, uma de legislar, a segunda de fiscalizar o governo, e não de fiscalizar fatos passados não relacionados ao governo atual. Então, essa é a orientação, e lembrando que ninguém tem receio em relação a qualquer coisa que o senhor Tacla Duran possa dizer, porque, aliás, ele já disse. Ele já disse em 2017, e as investigações foram arquivadas por não ter nada de significativo, nada de relevante, nenhuma prova. Já disse novamente em 2019, 2020, mas a estratégia aqui do governo é buscar desviar, a estratégia diversionista. O que o governo quer fazer é desviar a atenção dos desmandos do atual governo para discutir a Lava Jato. E por que eles querem sempre atacar e discutir a Lava Jato? Porque eles nunca vão conseguir explicar a corrupção do PT, os bilhões de reais desviados envolvendo seus principais líderes. Obrigado, deputado.